Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa: Daniel estava presente no dia da fornalha? E outra coisa, se ele estava presente, significa dizer que ele adorou a imagem, porque ele não foi lançado também na fornalha? E se o teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos jovens, que tem por tema Na Cova dos Leões. Então pega papel, pega caneta, pega revista, sua revista da EBD e sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Maravilha! E você que está chegando aqui hoje, você é novato no canal, está conhecendo agora o canal EBD, eu já queria lhe fazer o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Por quê? Porque aqui toda semana nós postamos as lições da CPAD, faixa etária dos adultos, faixa etária dos jovens e faixa etária dos juvenis, tá bom? Então, dito tudo isso, venha fazer parte da família EBD, se inscreva aí no canal, dê um joinha e vamos ao estudo da nossa lição de hoje. Na nossa lição de hoje, ela tem a data do dia 11 de agosto de 2024. O seu título é Coragem para enfrentar a fornalha ardente. E o texto base que estará sendo usado aqui nesta pré-aula será Daniel, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. E aqui na nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó: se demonstrarmos a coragem de recusar a idolatria, podemos confiar que Deus nos protegerá. Maravilha! Então, a nossa palavra-chave é coragem. E aqui de uma maneira introdutória, eu queria já citar Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Então, Deus não chamou os frouxos, mas sim os corajosos. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta lição. Então, já prepara aí papel e caneta e já vamos para os nossos tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. Vou sair aqui da frente para você ver melhor o desempenho do slide que estaremos usando aqui na nossa EBD. E também para dizer que na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá bom? Tanto do slide como do PDF para o irmão ou irmã que assim desejar baixar, só clicar lá e baixar. Se tiver alguma dificuldade para baixar, ao final desta pré-aula eu vou deixar as minhas redes sociais. O irmão e a irmã pode estar nos chamando lá que nós vamos te enviar tudo que for necessário para te auxiliar com o maior prazer e sem lhe pedir um centavo por isso. A única coisa que a gente pede aqui é que você se inscreva no canal e dê um joinha e ative o sininho, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos parar de enrolação e vamos para a nossa lição de hoje, nos nossos tópicos e subtópicos da nossa lição. Aqui dentro do primeiro tópico nós vamos ter o seguinte, ó: o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. E o primeiro subtópico é o endeusamento do rei. O que a gente vai ter aqui dentro deste primeiro subtópico? Aqui dentro deste primeiro subtópico nós vamos ver um rei que deixou o ego subir para sua cabeça, deixou a idolatria tomar o seu coração e decidiu fazer esta imagem se endeusando. E por que ele teve essa atitude? Porque isso é normal do ser humano. O ser humano, desde que houve a queda lá no Jardim do Éden, que o ser humano herdou essa natureza dos nossos pais caídos, que é Adão e Eva. Por exemplo, se você ler lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 3, você vai ver que diz que Adão gerou a Sete conforme a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, a sua imagem e semelhança caída. E por que essa imagem e semelhança do homem caiu? Por quê? Porque eles caíram nessa área da idolatria, da ego-idolatria, de querer ser Deus, de querer ser semelhante a Deus.
Voltando um pouquinho, no capítulo 3, versículo 5 do livro de Gênesis, a gente vamos ver que quando o inimigo, a serpente, está ali tentando para que o casal caísse, ele diz que se eles comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus ou semelhantes a Deus. Então isso entrou para o coração deles e eles quis ser semelhante a Deus. E aí caíram em pecado. E aí toda a raça humana que vem depois deles tem essa egolatria dentro de si. Todos têm esse desejo de querer ser um Deus, de ser adorado, de ser aplaudido, de ser aceito pelas pessoas. Então, por conta deste motivo, dessa natureza caída, é que o rei decide fazer essa estátua para ser adorado. Não se sabe muito bem o porquê que ele decide fazer toda de ouro, se era uma alusão porque ele viu no sonho, que no capítulo anterior que estudamos aqui, que Daniel decifrou o sonho, que tinha uma estátua lá com a cabeça de ouro, que a cabeça de ouro representava o seu reino. Talvez ele ali numa alusão querendo dizer, eu vou dominar tudo, todos os reinos será meu, tudo será dominado por mim, então o ouro vai tomar conta de todo o corpo, não vai ter prata, nem bronze, nem ferro, nem barro, nada mais nessa estátua, tudo de ouro, porque eu vou dominar tudo. Só que ele não percebeu uma coisa, que no sonho que Daniel interpreta para ele, a cabeça de ouro representava ele realmente. Só que Daniel diz também que uma pedra foi cortada, que não foi por auxílio de mãos humanas, ela desce do céu e começa a destruir a estátua dos pés até a cabeça. E aí essa pedra começa a crescer e tomar proporções imensas. Ele não se atentou a isso, ele se atentou só ao ouro que representava o seu reino. Que a gente pode já aprender de lição aqui? Porque tem um provérbio chinês, eu sempre costumo dizer isso, que diz que o sábio ele aprende com o erro do outro. O tolo aprende com seus próprios erros e os imbecis não aprendem nunca. Então qual que é a questão aqui? A gente tomar o conselho do sábio, observar o erro do outro e não cometer o mesmo erro. Então, na questão aqui de Nabucodonosor ter olhado demais para o ouro, que era a cabeça da estátua, e não ter atentado que havia uma pedra que a destruiria, é não perder o foco da coisa certa. O foco da gente tem que ser na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que focar na rocha, porque o reino dele é poderoso, o reino dele é eterno e é para todo sempre. O ouro representa as riquezas humanas, que é passageira. Um dia tudo vai acabar. Amém, meus irmãos? Então já chegamos aqui ao final do nosso primeiro subtópico. Nós já vamos para o nosso próximo subtópico. E eu vou sair aqui da frente para você ver a transição dos slides que usamos aqui, que é totalmente profissional, vai abrilhantar demais a tua EBD, tá bom? Eu sempre costumo dizer que se você não tem um projetor para reproduzir esses slides na sua igreja, faça como eu estou usando aqui, numa televisão, dá muito certo também. Se não tiver na televisão na igreja, não tiver como levar uma, leve seu notebook também. Não tenho notebook? Ok. Vou lhe contar o testemunho de uma irmã. Ela disse que ela imprime esses slides e ela tem um quadro que ela usa lá na sua EBD. Então o que ela faz? Ela cola esses slides no quadro e vai discutindo os assuntos da lição com os irmãos. Eu achei isso uma criatividade muito grande. Então fica aí a dica da gente usar a nossa criatividade para melhor preparar a nossa EBD. E eu sei que você é um professor e uma professora criativos, por isso que vocês estão aqui procurando subsídios para melhor preparar as vossas aulas. Amém? Então, de tudo isso, vamos para o nosso próximo subtópico. Aqui dentro do nosso próximo subtópico, nós vamos ter o seguinte, em busca de adoração. Eu não me recordo se eu fiz a leitura no primeiro tópico, que é o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro, mas se eu não fiz, fica aí o registro aqui. Agora, dentro do nosso segundo subtópico, é que nós vamos ter aqui
dentro deste subtópico. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó, que o rei, ele faz um convite para o povo, ele manda a mensagem de um convite. Mas por detrás, o que tinha verdadeiramente não era bem um convite, era uma ordem. Ou seja, era falando palavras bonitas, mas no fundo, queria fazer alguma coisa contra o povo. Por quê? Porque estava tudo planejado lá. Estava planejado já a estátua e já tinha uma fornalha ali do lado. A fornalha não foi construída depois. Foram tudo construído junto. Entende como é que funciona o sistema mundano? Ele faz uma coisa dizendo que é algo bom, traz umas palavras bonitas, mas no fundo, o final, como diz a Bíblia, é de morte. E era o que estava aqui, preparado morte para aqueles que desobedecessem. Enfim, o que a gente vai tirar de aprendizado aqui? O que acontece nos nossos dias também. Quantos que estão no poder, quantos que estão governando, que usa a palavra de uma maneira para dizer que é algo bom, mas as ações quer dizer outra. Por exemplo, no nosso país está muito famoso usar a palavra democracia. Mas só que essa palavra democracia, lá nas entrelinhas, quando a gente vai observar, o que acontece é uma ditadura, não é uma democracia. Porque a gente vimos, não tão longe, um passado aí tão bem recente, acontecer coisas contra a igreja, usando-se esse nome de democracia. Fecharam muitas igrejas, prenderam pastores, prenderam padres, derrubaram igrejas. É só procurar aí na internet, está cheio de vídeos com aquelas retroescavadeiras derrubando igrejas, tá? E tudo em nome dessa democracia, que nas entrelinhas ali quer dizer uma ditadura. A ideia era aquela, que igreja não era essencial. Essa era a palavrinha. Então, o sistema mundano é desta forma. Ele traz uma palavra, mas no fundo ele está querendo fazer outra. Foi o que o rei fez. Ele mandou como se fosse um convite, mas não era um convite, era uma ordem. E aquele que descumprisse a sua ordem, pagaria com a sua vida. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso aí. E aí, dentro desse entendimento aqui, que nós temos da ditadura da modernidade, existem movimentos, tá, que querem impor o seu modo de viver ou a sua religião para os outros. Foi o que ele fez aqui, ó, o rei. Ele queria impor que as pessoas adorassem, que as pessoas seguissem aquela religião, os seus deuses, que não aceitava o contrário disso. É o que a gente vê hoje em dia também. Tem muitos movimentos hoje em dia, tá, que chamam nós evangélicos de intolerantes, mas no fundo acabam sendo eles os intolerantes, porque querem empurrar goela abaixo o seu sistema de vida, a sua religiosidade, e querem dizer que nós somos os intolerantes, os seus hábitos, né? Então é difícil, são as fornalhas da atualidade, mas a minha oração é que Deus nos mantenha firme, adorando e exaltando o nome dele, sem se deixar contaminar por estas coisas. Então, a gente já vê aqui, claro, para finalizar esse segundo subtópico, é que o sistema mundano, o que tem para oferecer é o quê? É morte. João 10 diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, enquanto o mundo está oferecendo morte, Jesus está aí oferecendo vida e vida com abundância. Maravilha, queridos, já chegamos ao final de mais um subtópico. Nós já vamos agora para o nosso próximo tópico, que é o tópico de número 3 do primeiro. Nós estamos no tópico 1 e agora vamos para o nosso terceiro subtópico. E eu vou aproveitar a transição do slide aqui para lhe fazer o pedido mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Primeiro, para que você ore a Deus, para que Ele continue dando graça e conhecimento, para que possamos estar aqui estudando a palavra de Deus.
E segundo, para lhe fazer o convite, se inscreva no canal e dê um joinha, ative o sininho de notificação, compartilhe os nossos vídeos. Sabe por quê, queridos, a gente insiste nisso? Porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que este vídeo é relevante e apresenta para mais pessoas. E ele apresentando para mais pessoas e a gente crescendo aqui, a gente vai fazer cada vez mais um trabalho de excelência para melhor estar atendendo os irmãos. Então nos ajude a crescer, que você cresce junto com a gente. Amém? Então, dito tudo isso, já vamos para o nosso terceiro subtópico. Dentro aqui do nosso terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte: a ausência de Daniel. E aqui a gente já vai responder a pergunta que fizemos lá no início. Aliás, eu já vou trazer as duas respostas aqui, mas não saia daí não. Continue conosco aí até o final. Por quê? Porque acredito que se você chegou até aqui é porque essa aula está sendo relevante, é porque está tendo coisas aqui que está servindo para você melhor preparar a tua aula. Então, fique aqui conosco, não saia não, tá? Então, dentro desta perspectiva aqui, nós vamos ter algumas variantes de pensamento. Quais são elas? Primeiro é que alguns entendem que Daniel estava resolvendo alguma coisa para o rei, que não estava ali presente por este motivo. Eu, porém, defendo que Daniel ele estava sim presente ali naquela reunião, tá? E já vou lhe explicar o porquê que eu entendo que Daniel estaria ali presente. Vamos lá. Vamos entender o porquê que Daniel estava ali presente. Mas antes de eu aprofundar isso aqui, deixa eu esclarecer uma coisa também. Observe que o livro é escrito por Daniel. Então, Daniel, ele não estará aqui querendo, vamos dizer assim, militar em causa própria, fazer um registro que exalte a ele. Ele não se curvou, Daniel não se curvou ao rei. Não, ele não estava para querer fazer isso, porque ele entendia que Deus tinha os seus propósitos com cada um e que Deus trataria com aqueles jovens sendo fiel a ele, tá bom? E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque Daniel não ia escrever dizendo, eu não me curvei. Não, o testemunho dele falava por si só. É só observar todo o testemunho de Daniel em todo o seu livro, você vai ver que em momento algum ele se curvaria diante daquela estátua. Então era o momento de Sadraque, Mesaque e Abidnego, como assim ficaram conhecidos, e tornar o seu nome conhecido na história. Enfim, estou trazendo tudo isso porque eu acredito que ele estava presente. Por quê? Verso de número 2 do livro de Daniel. Vamos fazer a leitura para a gente entender melhor isso aqui. Verso de número 2 do livro de Daniel. E o capítulo é o número 2. Verso de número 2, irmãos. Daniel, tá? Livro de Daniel. O capítulo é o de número 2. E o versículo é o de número 48, tá bom? Daniel, capítulo de número 2 e o versículo de número 48. Olha só o que a gente tem aqui, Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então Daniel, veja o cargo de importância que Daniel tinha. Colocou ele por governador de toda a província de Babilônia. Como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Então, veja que cargo de importância Daniel tinha. E o rei mandou convidar todo mundo. Todos os que tinha importância no seu reino, tinha que estar presente ali, e não era diferente com Daniel. Não foi diferente com Daniel. Daniel, ele estava presente ali, mas isso não significa dizer que ele adorou a imagem.
Por exemplo, Daniel, ele estava ali a serviço do rei. Ele estava cumprindo uma ordem do rei. Suponhamos que eu sou um advogado e eu represento uma pessoa. Essa pessoa pede que eu vá a um tribunal representá-lo. Eu chego lá naquele tribunal para representar essa pessoa e aí, lá antes de começar o julgamento, o juiz diz: vamos ficar todos de pé e vamos fazer uma reza. Ok, me coloco de pé. E aí, no momento ali, eu faço a minha oração. Senhor, me dê graça, me ajude aqui para que eu possa fazer tudo certinho, para que no final de tudo o teu nome seja engrandecido. Amém. Pronto, isso não me compromete em nada. Não significa dizer que eu me tornei seguidor daquela religião ali naquele momento. Entende aqui? Então, é a mesma coisa de Daniel. Ele estava seguindo um rito do rei. O rei falou que todos tinham que estar presentes, que todos tinham que estar ali para assistir aquele momento. E assim, quando acontecia essas coisas, o rei não colocava todo mundo dobrado diante da estátua. Como é que isso acontecia? Isso acontecia, tinha que ter um público para assistir os súditos do rei fazendo essa veneração. É mais ou menos o que acontece, um exemplo, alguém que vai mostrar o seu exército para alguém. Coloca ali as arquibancadas, senta todas as autoridades, todo mundo, e fica ali olhando, e aí o seu exército passa ali desfilando, mostrando que eles são leais ao seu país. E aqui era uma forma que ele usou para mostrar que os seus súditos eram leais a ele, era adorando a estátua que ele fez. Então, Daniel estava ali junto com esse pessoal do público. Isso é um entendimento meu, tá? Estudando assim a história, alguns livros, algo do tipo. Eu entendo que Daniel, ele estava ali, mas ele não estava lá embaixo na posição junto com os súditos que precisavam se curvar. Porque se você observar no texto, no verso de número 2 do capítulo 3, que é a leitura que está sendo usada aqui nesta pré-aula, vamos ter o seguinte, ó: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes e capitães e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Veja que ele mandou vir todo mundo, ninguém ficou de fora. Todos os oficiais das províncias. Então Daniel, com certeza, ele estava aqui. E aqui, ó, então reuniram o verso 3, tá? Então reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Observe, ó, estavam todos em pé. Ficaram ali em pé. E na hora de se curvar, esse pessoal da autoridade continuou da mesma maneira ali em pé, observando o povo que se curvavam. E o arauto, verso 4, e o arauto apregoava em alta voz, ordenava-se aos povos, nações e línguas, que quando ouvisse o som, se dobrasse. Então foi para os povos, para as nações ali, vizinhas, e para as pessoas que falavam outras línguas. Mas quem era do seu reino, quem era a autoridade do seu reino ali, não eram obrigados a ir lá para baixo e se curvar diante daquela estátua. Então Daniel, ele estava nesse escalão. Não significa dizer que ele estava vendido, não, ele estava cumprindo o seu trabalho. O rei chamou, ele se apresentava. Toda vez que o rei chamava, ele se apresentava para o rei. E o rei não impôs que ele fizesse alguma coisa para que trocasse a adoração a Deus, que com certeza se o rei pedisse isso, ele não faria, como a gente viu, ele não fazer antes e não fazer depois, não seria agora que ele faria, mas pelo que a gente vê no texto bíblico aqui, ele estava presente, mas o tratar de Deus ali era com os outros 3 jovens, e não mais com Daniel naquele momento. Os versículos chave também aqui, para a gente entender melhor isso,
são os versículos de número 7 e versículo de número 8. Olha só o que diz, ó. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Veja bem que foi os povos, as nações e as línguas, não foi as autoridades do rei. Aí 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Eu queria que você atentasse aqui para o verso 7, o verso 8, na palavra mesmo instante. O 7 começa, portanto, no mesmo instante em que os povos ouviram o tocar dos instrumentos, se curvaram. Só que no verso 8 diz também que no mesmo instante, significa que foi na mesma hora que estava acontecendo ali, o pessoal adorando, tinha alguém de pé observando. Então observe que se os caldeus, que era abaixo de Daniel, estavam ali em pé, vigiando as pessoas, Daniel, que estava num cargo mais elevado ainda, estava lá praticamente ao lado do rei. Então aqui a gente já tem um parâmetro para ver que Daniel ele estava presente, mas só que ele não estava lá no meio do povão, vamos assim colocar, para se curvar diante daquela estátua. Aí os seus 3 amigos estavam lá presentes e honraram o nome do nosso Deus. Que coisa maravilhosa, que a gente possa aprender isso também. Aí qual que é o aprendizado que a gente pode tirar de toda essa situação aqui? É o seguinte, que vai ter momentos, anote isso aqui, ó, vai ter momentos que Deus vai usar alguém para nos ajudar, para nos dar livramento. Mas só que vai ter momentos que Deus vai nos dar o livramento para que nós também tenhamos a nossa história para contar, porque Deus nos dando a oportunidade de escrever o nosso nome na história. Então veja que no primeiro momento eles foram ajudados por Daniel, e neste momento Deus estava escrevendo a própria história dele. Então qual que é o aprendizado aqui? Que a gente possa escrever a nossa história e não ficar contando a história do outro. Ah, o outro fez, o outro aquilo, não. Deus fez na minha vida também. Amém, meus irmãos? Então já chegamos ao final e aqui já dei as respostas. Ele estava presente e ele não se curvou àquela imagem. Amém? Então, dito isso, já chegamos ao final do nosso primeiro tópico. Nós já vamos para o nosso segundo subtópico de maneira clara e objetiva. E se esta pré-aula já está sendo uma bênção de Deus na tua vida, já te peço, deixe aí o seu joinha, o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para que nós possamos estar aqui toda semana juntos, estudando a palavra de Deus. Vamos para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico tem por título A Coragem dos Amigos de Daniel. E o primeiro subtópico é a denúncia e o perfil dos acusadores. Muito bem. O que a gente vai ter aqui dentro do nosso segundo subtópico? O perfil dos acusadores. Hebreus, capítulo de número 12, nos diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso significa dizer que as pessoas estão nos observando, o diabo e seus anjos também estão nos observando e o céu também está nos observando. Uma grande nuvem de testemunha está nos vendo. E assim, o diabo, ele é acusador. O significado do nome diabo significa acusador. E é o que ele faz. A gente observa na escritura, a gente vai ver ele sempre querendo acusar. Por exemplo, o céu nos assistindo e o diabo e seus anjos nos assistindo. A gente tem aonde? Em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8, que o Senhor disse, meu servo, Jó, homem reto, temente, íntegro, que se desvia do mal. Ou seja, Deus estava vendo e perguntou se Satanás tinha visto também. Com certeza ele viu. Por que com certeza ele viu? Porque ele foi fazer acusações contra Jó. Capítulo 2, versículo 3 do livro de Jó também. Ele chega lá e Deus fala a mesma coisa. Tu viste, meu servo Jó, homem temente, reto, tal. Aí fala no final do versículo assim, ele se manteve reto, íntegro, mesmo tu vindo aqui trazer acusações
sem causa contra ele. Então veja que o inimigo ficava observando e procurando causas para acusar, porque ele é acusador, é isso que ele faz, ele quer nos destruir, ele quer acabar com o crente. Anote mais um versículo que vai ajudar a clarear mais ainda esse assunto. Lucas 22, versículo 31 e 32, quando o Senhor Jesus Cristo fala para Simão Pedro: olha, o diabo me pediu para te peneirar hoje e eu não permiti. Então o diabo ele está o tempo todo tentando peneirar e acabar com os crentes, porque ele tem um perfil desses acusadores aqui. Os acusadores caldeus, eles estavam ali para observar. Essa era a função deles, era ficar observando para ver quem não estava se curvando para poder ir lá acusar para o rei. Olha, esses homens hebreus que o Senhor constituiu sobre os teus negócios não estão adorando, não fazem caso de ti. Começou a inventar até além do que devia. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui desses jovens é o seguinte, que como é que os caldeus sabiam que eles eram hebreus? Porque lá estava todo mundo praticamente igual. Eles tinham mudado o nome deles, dos nomes hebreu para os nomes lá dos babilônicos. Esse nome mesmo que a gente conhece, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são nomes que da província de Babilônia, porque os seus nomes Daniel era Beltesazar, Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os seus nomes foram mudados. Daniel foi mudado para Beltesazar, na verdade, né? E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego era Ananias, Azarias e Misael, e tiveram seus nomes mudados. Enfim, eles tinham nomes da província da Babilônia. As suas vestes eram igual a de todos ali da Babilônia. Todo mundo era igual, idênticos um ao outro. E o que diferenciava eles, que eles conseguiram identificar que eles eram hebreus? Com certeza foram o seu comportamento e o seu linguajar. E aqui fica uma lição riquíssima aqui, né, nessa questão. Por quê? Porque pela língua, o que a boca fala é referente ao caráter da pessoa, ao que tem no coração. Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, que o bom homem do seu bom tesouro do seu coração tira coisas boas, e o homem mau tira coisas más. Então, quando a boca fala, é do que está cheio o coração, ou seja, do caráter. Então, no seu linguajar e no seu caráter, ele se diferenciava diante de todos ali que podiam estar vestidos da mesma maneira, porém, eles tinham um caráter e um linguajar diferente. Então, qual que é o aprendizado para a gente também? A gente pode estar no meio de uma geração corrompida, pode estar todo mundo fazendo o que é errado, mas que nós possamos ser diferente, mesmo estando entre os iguais. Eita, filosofei agora, hein? Muito bem, queridos. Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, que se você quiser ser usado por Deus, se preparem para serem perseguidos, até por quem você já serviu. Foi o caso dos caldeus aqui. Eles foram servidos pelos jovens. Eles foram... quando o rei ia matar todo mundo, lembra no sonho que Daniel interpretou? Eles estavam junto com Daniel, orando e intercedendo por eles. Só que agora, olha o que eles dão de volta. Então, o que a gente pode aprender aqui? No reino de Deus acontece dessas coisas. Às vezes a gente abraça alguém, coloca do nosso lado e esse alguém nos apunhala. Isso vai fazer a gente desistir, se trancar no quarto e ficar chorando. Ele não me ama? Não. Fez a história. Levanta, limpa toda a poeira e segue em frente. Porque logo ali Deus tem resposta, tem honraria para as nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Amém? Então, aqui a gente já finaliza mais uma vez, mais um subtópico. E se esta aula está sendo bênção, irmãos, deixa um joinha, irmãos. Deixa um joinha para fortalecer a vida do seu irmão. Lembrando mais uma vez, os slides que usamos aqui vai estar na descrição do vídeo. Se tiver qualquer dificuldade para baixar, ao final eu vou deixar as minhas redes sociais. Amém?
Aqui mais um subtópico, nós vamos ter o seguinte: a bravura dos jovens. Vamos falar agora da bravura destes 3 jovens. E o que que a gente vai ter aqui dentro deste subtópico? Aqui nós vamos ter o rei sendo a representação de Satanás, tá? O rei aqui, Nabucodonosor, ele vai estar representando porque ele estava furioso e queria destruir aqueles jovens, mas ele não podia tocar naqueles jovens. Isso lembra 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que o diabo, vosso adversário, está em vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E por que eu estou dizendo isso? Ele era rei, se ele quisesse já matar aqueles jovens ali, ele faria, mas só que assim, isso ia manchar o seu reino, não ia ser um reino benéfico e poderia suscitar uma guerra aí, porque quando há injustiça, até o próprio ímpio, ele se revolta. Enfim, e aí ele, respeitoso, disse ainda que daria outra oportunidade. E aí isso aqui também vai de encontro ao que o inimigo faz, porque o inimigo ele não consegue atingir, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. Aí ele tenta uma forma de que chegue até nós um oferecimento de alguma oportunidade, algum benefício. Lembra do Senhor Jesus Cristo quando foi tentado por ele? Disse: olha, se prostrados me adorares, eu te darei todos esses reinos, todas as riquezas da terra. E isso era mentira. Por quê? Porque ele não é dono de nada. Tudo pertence ao nosso Deus. Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, todos que nela habitam. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim que meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Então tudo pertence a Deus. O diabo ele vem contando uma mentira, oferecendo aquilo que não é dele e o que não pertence a ele. Em troca de quê? De adoração, querendo que ele seja adorado. Mas a fúria dele é o quê? Que o crente não quer saber do que o mundo pode oferecer e decide adorar a Deus mesmo não recebendo nada em troca. Aqui já viu, o crente é um negócio que nem diz o ditado, tem que ser estudado pela NASA, que quanto mais ele está em dificuldade, quanto mais o negócio aperta, mais ele se alegra e adora a Deus. E isso deixa o inimigo furioso, porque ele queria essa adoração e ele não recebe essa adoração. E o nosso Deus recebe essa adoração. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, adore a Deus. Aproveite esse momento. Eu sei que aqui é uma aula, mas dê um glória a Deus aí, ó. Exalte o nome dele. Que nem diz os pregadores, dê um tapa na cara do diabo. Muito bem, queridos. Aqui nós vamos ter o seguinte aqui também, ó. Que dentro desse tópico vai falar que eles estavam ali enfrentando a morte física, porque eles não queriam sofrer a morte espiritual, porque se curvar aquelas estátuas ali, eles estariam morrendo espiritualmente. E morrendo espiritualmente, o seu corpo morreria também depois, e aí depois não herdaria o céu glorioso. Então, anote essa referência, Mateus capítulo 16, versículo 25. O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la ou ganhá-la, enfim, vai depender da tradução. Então, que possamos perder a nossa vida aqui, mas ganhar a vida eterna com Cristo. Maravilha? Outro sim, ainda nós vamos ter aqui o seguinte, ó, que a resposta dos jovens para o rei, ela tem 2 aspectos. A resposta que ele deu: olha, rei, não precisamos te falar nada sobre isso não. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai livrar. Se não, fica sabendo que mesmo assim nós não vamos adorar os teus deuses. Rapaz, que categoria de crente esses meninos, viu? Glória a Deus. Que Deus levante muitos jovens assim da nossa geração. Tá faltando. Então, os 2 aspectos da resposta deles aqui é o seguinte, ó. O primeiro é que ele deixou claro, ó, na nossa adoração o governo não se mete, tá? O governo não se mete na nossa adoração. Nossa adoração diz respeito a nós e a Deus. Então, fica quietinho aí no teu canto, tá, governo? Você lá e eu cá.
E o segundo aspecto é que se Deus não nos livrar, nós adoraremos Ele da mesma maneira. É que nem aquele hino que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Não vou continuar cantando aqui, mas é um hino que fala a verdade. Que independente de qualquer coisa, Ele é Deus e nós adoramos a Ele. Não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas pelaquilo que Ele é. Maravilha, meus irmãos, já chegamos ao final de mais um subtópico. De maneira objetiva, já vamos para o próximo subtópico. Olha que slide, irmãos, totalmente profissional, vai abrilhantar demais a tua EBD. Vai estar na descrição. Se tiver qualquer dificuldade em baixar, é só nos chamar no final aí nas redes sociais, tá bom? Aqui dentro deste tópico vamos ter o seguinte, ó. É ainda aqui a coragem dos amigos de Daniel, o Deus que salva na fornalha. Muito bem, terceiro tópico aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos falar aqui sobre os erros do rei. Alguns erros que o rei cometeu aqui. E qual foi esses erros? Primeiro erro dele foi desafiar a Deus. Ele próprio chegou e desafiou a Deus. Quando ele falou tudo para os meninos que iam jogar eles na fornalha, ele falou assim, e agora eu quero ver qual é o Deus que vos livrará. Então ele desafiou o próprio Deus. Aí Deus se levantou do trono, irmãos. Eu vi uma mensagem do pregador, acho que ele é o Rosa, falando que Deus estava sentado no trono. E aí ele estava olhando e o rei falou que ia jogar os jovens na fornalha. E aí ele diz até assim, eu acredito que Deus estava observando aquilo ali, até falou assim, anjos vão recolher a alma desses 3 mártires, grandes jovens, que deram sua vida pela causa de adoração à minha pessoa. Aí estava tudo preparado no céu para ir buscar a alma desses 3 jovens. Só que aí o rei abriu a boca e disse, eu quero ver qual é o Deus que vai os livrar. Aí ele diz assim, aí Deus se levanta do trono. E aí Jesus diz, meu pai, vou lá agora passear com esses jovens dentro da fornalha. E desceu. Então, primeiro erro do rei foi esse, ele desafiou a Deus. E todo aquele que desafia Deus, ele quebra a cara. Não vi ninguém ainda que desafiou a Deus e ficou ileso. Todos que desafiaram a Deus quebraram a sua cara. Enfim, outra coisa que ele errou aqui também foi que aqueceu a fornalha 7 vezes. E o que tem de aplicação aqui, ó? Número 6, que é o que estava sendo usado na adoração aqui a essa estátua, que diz que ela tinha 6 côvados de altura, 60 de largura, enfim, e 6 instrumentos usados para tocar ali. Quem está ligado aí já pegou, o 666, coisa do homem. Né? O número 6 é número do homem, que nem está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Que o número 6 é número do homem. Então, se ele aquece ali 6 vezes, ele estaria dentro do parâmetro humano, mas só que ele colocou no número 7. E aí o judeu tem essa ideia de que o número 7 é chamado de número perfeito. Por quê? Porque ele une os 4 elementos da criação, né? Que é fogo, água, terra e ar. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí forma a unidade ali perfeita. Então foi outro erro dele, aqueceu 7 vezes mais e o Senhor desceu. E aí os milagres começaram a acontecer. Como foi? O primeiro, os mais fortes que foram levar os jovens na fornalha não resistiram e morreram. Ou seja, aquele que aos olhos humanos parece ser o bom, não resiste à tempestade, não resiste ao fogo. Mas aquele que é escolhido por Deus, esse resiste à tempestade e resiste fogo. Oh, glória! Isso vale um joinha, hein? Vale um joinha isso aí. Aí outra coisa, as cordas se queimaram. Então qual que é o aprendizado aqui também? Às vezes Deus permite uma luta na nossa vida, que é para desamarrar, para soltar aquilo que está travado na nossa vida, é para trazer uma bênção. Então, essa luta que você está passando aí, meu irmão e minha irmã, não é para você ser derrotado, é para Deus te abençoar, viu? E para finalizar aqui também tem um aqui que vale um joinha também. Olha essa aqui. Entraram 3 na fornalha, o rei quando olhou viu 4. E depois quando saiu 3 de novo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração que, como Jesus estivesse dizendo, as gerações futuras vão ter que ser lançadas na fornalha. Hoje em dia tem a fornalha aí que muitos crentes estão sendo lançados
Não fornalha de fogo como foi naquela época, mas as provas que somos colocados. E Jesus está dizendo: eu já estou aqui dentro da prova te esperando para passear nela contigo. Oh, glória! Isso vale joinha, irmãos. Então, e assim a gente já finaliza mais um subtópico. Já vamos para o próximo de maneira clara e objetiva. E se você não se inscreveu ainda, meu irmão, minha irmã, se inscreva. Ajude o seu irmão a crescer a este canal, que a gente crescendo, a gente vai fazer cada vez mais com excelência. Se não curtiu ainda, curte o vídeo, irmãos. Não só assista não, curta, para o YouTube espalhar os nossos vídeos, amém? Então aqui dentro do nosso próximo tópico nós vamos ter o seguinte, ó, o pecado da idolatria. O que a gente vai ter aqui, ó? Que a idolatria é tudo que tira Deus do centro. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Qual é a nossa motivação quando a gente vai para a igreja cultuar? O que nos motiva aí? É por causa de alguém que vai cantar? É por causa de alguém que vai pregar? Isso é idolatria. Fala-se tanto dos católicos que adoram imagem e tal, e tem muita gente adorando cantor e pregador aí. Adorando cultos. Ah, se é culto de tal coisa, eu vou. No outro culto eu já não vou. Uma coisa que é muito desprezada é os cultos de oração e de ensinamento da palavra. Mas quando é culto festivo, que tem cantor e pregador famoso, falta cadeira para o povo sentar. Então, qual que é a nossa motivação? Isso é idolatria, tá? Isso também é uma forma de idolatria. E aqui nós vamos ter o seguinte também, ó, que a teologia da maioria dos crentes no Brasil é baseada em canções. E eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas têm mania de ficar venerando cantor, pregador, e às vezes as canções acabam virando doutrina e ensinam coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Quer ver, por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4. Olha só o que a gente vai ter aqui, ó. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la. Observe que a gente tem um hino muito famoso, chamado de 100 ovelhas, diz que as 99 deixou no aprisco e foi buscar as outras, né? Mas o texto diz que deixou no deserto, ou seja, deixou livre. Aprisco disse de prisão, e Cristo não prende ninguém. Cristo, a Bíblia diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, fica no deserto, fica livre. Mas agora olha essa característica das ovelhas. Se o pastor deixar elas ali no deserto, enquanto o pastor não voltar ali para tirar elas, elas ficam ali, naquele lugar. Ou seja, mesmo livre, para ir embora, decide ficar. Oh, glória a Deus. Olha que tanto ensinamento que a gente tem aqui. Então, a idolatria está baseado nisso aqui, que às vezes as pessoas decidem fazer as coisas por conta própria e não espera pelo Senhor, pelo seu pastor. Amém? Então já finalizamos mais um subtópico. Já vamos para o nosso próximo tópico. Olha aqui esse slide, meus irmãos. Coisa chique, hein? Tá aí na descrição. Qualquer dificuldade ao final eu vou deixar as minhas redes sociais. É só chamar que a gente vai te atender da melhor maneira possível. Aqui nós vamos ter o seguinte também, tipos de idolatria. E o que a gente tem aqui, ó? Que a idolatria são as obras da carne, tá? Por quê? Porque as obras da carne é o oposto do fruto do Espírito. E o que isso tem a ver com a idolatria? Porque a idolatria, ela começa com a egolatria. Lembra que lá no início eu falei do casal que caiu porque queria ser semelhante a Deus? Então esse é um sentimento que está no ser humano. O ser humano tem essa egolatria dentro de si. Então a gente ou frutifica no espírito ou frutifica na carne, que começa tudo. Pontapé inicial de tudo é a egolatria. E como é que isso acontece? Isso está lá em Gênesis 3,15, tá? O casal queria ser semelhante a Deus. E João, na sua primeira carta, a primeira de João, capítulo 2,16, ele traz um parâmetro do que é a egolatria. São 3 pontos que atinge a vida do ser humano. A egolatria, que é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, o que a gente tem aqui, ó? Dentro da concupiscência da carne, a gente tem o materialismo.
fala das coisas materiais, o materialismo. E dentro do materialismo, as pessoas têm é voltado para a idolatria de tipo assim, tem que ter, o mundo diz que a gente tem que ter muita conquista, que tem que ter muita coisa, que a gente tem que ser rico e tal, para serem bem aceitos tem que ter coisas, e às vezes as pessoas vivem se acabando para demonstrar o que não são. Então, tudo isso será destruído, tudo isso um dia vai se acabar, não será para sempre. Então isso aqui está dentro do materialismo. E dentro do materialismo, nós vamos ter o seguinte, que Jesus mesmo falou que tudo isso será destruído. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 29 a 30. E 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 13, também fala que tudo isso aqui vai ser destruído no fogo. E às vezes as pessoas ficam nessa de querer conquistar tanta coisa aqui onde tudo será destruído. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que conquistar nada. Tem sim, mas esse não pode ser o centro do nosso coração. Estamos falando aqui de idolatria. Quando uma pessoa é centrada em adquirir, adquirir, adquirir. Jesus também, dentro aqui de Mateus, se você ler ali todo o capítulo 6, quando ele termina o Pai Nosso, ali, ele começa a contar de um homem que ajuntou muita riqueza, e estava achando que isso era tudo para ele. E aí ele fala assim, se Deus pedir a tua alma agora, tudo que tu juntou, de que adiantou? Vai ficar para quem? Tu não tem nenhuma família, tu não tem filhos, não tem mulher, não tem amigos, tu é sozinho. É como diz aquele ditado, que tem pessoas que são tão ricas que só tem dinheiro e não tem mais nada que isso. Só o dinheiro ele tem. Até as amizades, todo mundo que se aproxima é falso, que é só por causa do dinheiro que ele tem. Tá bom? Então aqui, queridos, ainda nós vamos ter o quê? Nós tivemos a soberba da carne, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. É o quê? É alguém que admira muito a humanidade, o naturalismo e o evolucionismo. Está dentro desses versículos onde eu fiz a leitura aqui, que tudo será destruído. As pessoas admiram muito o ser humano, o cantor, o artista, as obras que alguém fez, fica querendo defender a natureza a todo custo. E eu estou dizendo que não tem que defender não, tá? A gente temos que preservar as coisas, temos que cuidar do ambiente que Deus quer que a gente cuide. Mas isso não pode tomar o lugar do nosso coração, ao ponto da gente achar que uma ararinha azul tem mais importância do que a vida de um ser humano. Porque, por exemplo, se a pessoa for pego atentando alguma coisa contra uma ararinha azul, se é que ela existe ainda, eu nem sei se existe ainda, ele vai ter uma pena inafiançável contra isso aí, que é um crime bárbaro na nossa lei. E eu também acho que é bárbaro fazer mal aos bichinhos. Mas um ser humano, se atentar contra o outro, se ele passar tantas horas, se apresentar com o advogado, no máximo ali paga um valor, acabou. Então veja que não bate, essa conta não fecha, né? Então supervalorização demais no naturalismo e no evolucionismo, né? Que tira Deus do centro, que diz que não foi Deus o criador de todas as coisas. E o ser humano tem essa mania de na concupiscência dos olhos olhar para as coisas aqui que encantam e esquece que Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o quê? É acreditar naquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. E Deus fica feliz com aquele que crê que ele existe e que é galardoador daqueles que o busca. Enfim, dentro aqui ainda da idolatria, que é o terceiro ponto que João traz, é o ponto de ser aceito pelo que somos também. Esse é um outro problema. As pessoas às vezes querem ter aquisições, se acabam trabalhando, estudando para serem aceitos pelaquilo que eles pelaquilo que ele conquistou. E isso é um problema, que isso entra na soberba da vida. Eu sou o fulano, eu sou o beltrano, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É bom? Quem é que não quer ser honrado? Mas isso não pode tomar o nosso coração. O que nós estamos falando aqui de idolatria. Eu não estou falando que é errado a pessoa estudar. Não estou falando que é errado a pessoa buscar posições. Não estou falando isso. Eu estou falando quando isso
que eu estou falando de idolatria, toma o nosso coração, é um objetivo da nossa vida. Então, o erro está aí, tá bom? Então, já fechando aqui, Jesus disse o seguinte, nós estamos falando aqui que a idolatria são as obras da carne, que é o oposto do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? O amor. E o amor tem as suas variações. O fruto é um só, que é o amor. Então foi por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 22 e versículo 37, que era para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que isso dependia toda a lei. O amor cumpre toda a lei e a gente não vai cair na idolatria. Amém? Então já chegamos ao final deste tópico. Já vamos para o nosso último subtópico, que é o tópico de número 3 e subtópico de número 3 também. E se esta aula foi bênção de Deus, se você colheu muito subsídio aqui, eu já lhe peço mais uma vez, meu irmão, se inscreva, meu irmão. Se inscreva aqui, ajude-nos a crescer, dê um joinha, compartilhe os nossos vídeos e ore pela minha vida também. Amém? Então aqui dentro desse terceiro subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, as novas fornalhas. O que a gente vai ter aqui, ó? Que a história da igreja tem vários registros que toda vez que a política e a igreja se uniram, deu errado. Por exemplo, teve muita perseguição, muita morte por conta disso aí. E por que não dá certo essa união? Vamos lá. O governo querer interferir na religião não vai dar certo, por quê? Porque no governo ele vai dizer que toda religião salva, que toda religião é benéfica. E nosso evangelho ele é exclusivista. Ele já um só Deus, só Jesus Cristo salva, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida e nada mais que isso. Então veja que vai dar problema, o governo vai querer impor que todas as religiões é tudo igual, está tudo equiparado, e para nós não está equiparado. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar. É o único Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Enfim, e se a igreja também querer intervir no governo, também não vai dar certo. Por quê? Porque, querendo ou não, a igreja vai querer impor a sua religião para as pessoas. E a coisa não é na base da imposição. É por livre e espontânea vontade. Por exemplo, se eu só posso adorar a Deus, olhe bem isso aqui, anote isso aqui que eu já vou finalizar. Eu só posso adorar a Deus se houver a possibilidade de eu não querer adorar. Porque se eu fizer uma coisa por obrigação, não é verdadeira adoração. Verdadeira adoração é aquela que há a possibilidade de eu não querer fazer e eu faço porque eu amo. Amém, queridos? Então já chegamos ao final do nosso terceiro subtópico. Vamos para a conclusão da nossa lição. Muito bem, aqui na nossa conclusão nós vamos ter o seguinte, muitos anos se passaram desde o episódio em que os jovens hebreus enfrentaram a ameaça de serem lançados em um forno ardente por não adorarem a estátua do rei. Hoje a Igreja de Cristo se depara com pressões para ceder a ideologias prejudiciais. É essencial encontrar a coragem de resistir a essas pressões idólatras evidentes e, ao mesmo tempo, discernirmos para evitar a adoração de ídolos que sutilmente se ocultam em outras formas de expressão. Muito bem, então, como prometido, chegamos à nossa conclusão e aqui estão as nossas redes sociais. Se algum dos irmãos tiver alguma dificuldade, é só chamar a gente que a gente vai te ajudar da melhor maneira possível. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe, boa aula, boa semana e até a próxima, querendo o Senhor Jesus.